Nós fomos avisados, irmãos. Nós estamos sendo avisados. Nós estamos vendo as notícias acontecendo dia a dia, dia após dia, e nós não estamos levando as coisas a sério. Eu quero falar para vocês dessa última notícia. Mas antes de falar na notícia, eu vou falar para vocês como Jesus, como Deus se preocupou com o povo de Israel quando Jerusalém estava passando pelo segundo cerco, quando Jerusalém estava passando o momento de ser invadida pelos romanos. Deus, em sua misericórdia, avisou a seu povo, veja bem, Deus avisou o seu povo sobre a iminente invasão dos romanos. Jesus antes avisou, os discípulos também avisaram. Todos que seguiram as orientações de Jesus não sofreram a morte. Porém, aqueles que não saíram, pela misericórdia de Deus, aqueles que não saíram de Jerusalém, que estava para ser invadida, pela misericórdia de Deus, receberam muitos avisos. Avisos de todas as formas, inclusive a maioria deles sobrenaturais. Antes de Jerusalém, você pode acompanhar o que eu estou falando no primeiro capítulo do livro O Grande Conflito, que fala exatamente sobre isso que eu estou falando para você. Antes de Jerusalém ser invadida, o segundo cerco, que acabou com Jerusalém, aproximadamente 1 milhão de pessoas descansaram, não é? Deixaram de existir naquela invasão. Então, o que é que aconteceu? Quais foram os avisos de Deus? Os avisos de Deus foram, em primeiro lugar, um cometa em forma de uma espada no céu de Jerusalém, avisando a iminente invasão por parte dos romanos. Você encontra também parte das coisas que eu estou falando na descrição do historiador Joséfo, tá certo? Ele escreveu também sobre isso. Não somente esse cometa, mas nuvens no céu, ao redor de Jerusalém, formavam cenas de batalha, avisando ali o povo da iminente destruição que estava para ocorrer. Além disso, ocorreu também uma pessoa misteriosa que caminhava pelas ruas de Jerusalém, avisando as pessoas da iminente destruição, e ninguém lhe deu a menor atenção. Uma luz em cima do templo de Jerusalém, uma luz misteriosa, incidiu sobre o templo de Jerusalém. E não somente isso, mas uma voz foi ouvida dentro do templo, avisando também sobre a iminente destruição. Meus queridos, por que eu estou falando tudo isso para você? Deus está nos avisando. Deus está enviando o sinal que será um sinal decisivo, um sinal que será um marco que mostrará a iminente volta de Jesus. E a perseguição antes da volta de Jesus, a perseguição do povo de Deus. São vários sinais. Esse vídeo não seria suficiente para falar de todos esses sinais, mas eu quero falar de 2. Aliás, vou falar de 3. O primeiro sinal é o projeto 2025, que nós estamos sabendo, que é um projeto do governo, um projeto de conservadores, um projeto que tornou-se um livro, e essa é a cartilha que o presidente Donald Trump está seguindo. Todos os seus atos, a grande maioria, estão constando no projeto 2025 e o descanso dominical está nesse projeto. Isso não é um aviso, isso não é um sinal de Deus, isso é uma declaração que o tempo chegou. Você não entende isso, meu amado? Você não entende isso, meu querido, minha querida? Mas não tem só esse sinal. Tem um sinal também do estado de Utah, que aprovou o descanso dominical lá para o estado. Se não me engano, semana passada isso aconteceu. E agora, esse último sinal que eu gostaria de abordar, o sinal de quê, meus queridos? O aviso. Que aviso é esse? Uma alta autoridade eclesiástica nomeou o presidente Donald Trump como o novo Constantino. Você sabe quem foi Constantino? Constantino, meu querido, minha querida, eu espero que você esteja de olhos bem abertos, de ouvidos bem abertos. Constantino foi aquele
que uniu igreja e Estado. Constantino foi aquele que decidiu e colocou em decreto que a guarda do domingo seria agora obrigatória. E aí então os cristãos começaram a descansar no domingo e essa mudança acontece até hoje. Então, o Donald Trump, nomeado por uma alta personalidade no meio cristão, nomeado como o novo Constantino, que na história, como nós já falamos, uniu igreja e Estado e estabeleceu o decreto dominical. Você não acha que isso é um grande e tremendo aviso? Você não acha que esse é um grande e tremendo sinal? Ou você acha que tudo isso são meras coincidências? O canal é livre para o seu comentário. Deixa aqui o seu comentário. Coloca aqui a sua opinião, porque ela é muito importante. Meus queridos, para mim o tempo chegou. Para mim, como eu sempre falo, o trem profético avança a toda velocidade e ele não tem freios. Essa certeza tão grande que o tempo chegou, que o fim está às portas e que Jesus está voltando, é que nos faz ter essas missões uma atrás da outra. Estivemos na África ajudando os órfãos com algumas toneladas de alimentos. Depois, na sequência, fomos à Venezuela construir uma igreja para pessoas que adoravam a Deus debaixo de árvores no passado. Depois, na sequência, fomos para a Coreia do Sul entregar Bíblia através de balões, atravessando as águas, levando as Bíblias para a Coreia do Norte. Fomos então para um país da Península Árabe para fazer evangelismo digital. Agora estaremos indo para o Panamá e na sequência para a África novamente, porque, meus queridos, o tempo acabou, só nos resta duas coisas. Morrer para o eu, em primeiro lugar. Segundo lugar, permitir que Cristo seja pleno, soberano, maestro de nossas vidas. E em terceiro lugar, meus queridos, não podemos deixar de falar sobre isso. Mergulhar nas missões, ou indo para as missões, ou ajudando missionários, mas nós temos que terminar esse trabalho e eu não me aquieto em casa, eu não paro, eu preciso divulgar que Jesus Cristo salva, de que Jesus Cristo abençoa, de que Jesus Cristo redime, de que Jesus Cristo nos levará para o céu pelos méritos do seu sangue. Ele nos perdoa, Ele nos ama e nós estaremos muito em breve assentados junto com Cristo Jesus em seu trono. É isso o que a palavra de Deus nos diz. E você vai perder esse momento, meu querido, aonde você está vivendo, que coisas você anda atrás, quais são as suas prioridades. Reveja tudo. Chegou o tempo, igreja, acorda, desperta, levanta-te. Não podemos mais viver na inércia, não podemos mais viver nesse topor, não podemos mais viver dessa maneira como vivemos. Nós temos que nos erguer com uma única voz. Querida igreja, o Espírito Santo diz, o Espírito de profecia não será derramado em igrejas completas. O Espírito Santo será derramado sobre indivíduos. É por isso que eu busco fazer a minha parte. Busque fazer a sua parte. Querida igreja, com todo o carinho do mundo eu digo, está chegando o tempo em que veremos Jesus Cristo voltando com poder e grande glória para buscar os seus. E esse Deus Todo-Poderoso, Ele não vai atrás de aparências. Jesus Cristo, Ele lê o coração. Estamos enganados que podemos viver com pecados acariciados. Estamos enganados pensando que podemos viver até a volta de Jesus na maneira egoísta como estamos vivendo. É chegado o momento de tomarmos atitudes imprescindíveis antes que a porta se feche. E a porta vai se fechar, primeiro para os da casa de Israel, primeiro para aqueles que já estão na fé, e depois para aqueles últimos que serão julgados e a porta finalmente se fechará. Como já falei aqui em outros vídeos, o último sermão será pregado, o último apelo será feito, a última lágrima será derramada,
O último chamado será falado para pessoas com um coração duro, que ouvem e escutam dia após dia pregações, sermões, vídeos, mas não mudam. Chegará o dia que muitos exclamarão: tarde demais, tarde demais. E o versículo mais triste da Bíblia se cumprirá na vida de muitos que deram prioridade às coisas desse mundo e não fizeram sacrifícios para a obra do Senhor. O verso mais triste do mundo, o verso mais triste da palavra de Deus, que eu considero: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Acorda, igreja, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe. Se você quiser ajudar-nos nessa próxima missão, aqui está as instruções no vídeo. Pés no chão, mas os olhos fixos no céu, porque aquele que vem virá e não tardará.